Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu vou fazer um vídeo aqui sobre Mateus 5, sobre aquele versículo que Jesus fala que não veio abolir a lei e os profetas, para a gente ver se a gente tem um melhor entendimento acerca disso, tá? Porque existe um leque de interpretações acerca desse versículo, existe um leque de discussões, então eu queria abordar com vocês isso. Aqui em Mateus 5, Jesus fala assim, versículo 17: Não penseis que eu vim revogar a lei aos profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhe pleno cumprimento. Tá? Aqui, pessoal, é o seguinte. Vamos começar com a lei e os profetas. A lei e os profetas. A lei e os profetas compõem aquilo que nós chamamos de Tanakh, né, o Antigo Testamento, ou a Bíblia hebraica. Enfim. Algumas pessoas argumentam que quando Jesus fala isso daqui, ele está dizendo que ele veio cumprir as profecias feitas no Velho Testamento. Então, por exemplo, os profetas falaram do Messias, Isaías, Jeremias, Zacarias, Daniel, etc. E alguns cristãos entendem que Gênesis também tem profecias. O cetro não se afastará de Judá sem que venha Shiló. Quer ver uma outra? Eu levantarei um profeta semelhante a Moisés. Então eles acham que a lei e os profetas é isso, que Jesus veio cumprir as profecias acerca dele. Então, eu não vim abolir a lei e os profetas, eu vim cumprir. Seja como for, pessoal, no começo ele fala de abolir, revogar, anular. Então já não dá para entender que a lei e os profetas aqui seriam isso, porque ele está falando, eu não vim abolir a lei e os profetas. Quer dizer, vai continuar a lei e os profetas. E aí Jesus fala que veio cumprir. Só que aqui, pessoal, em grego não é bem cumprir. Aqui nós temos o verbo plero, em grego, ou pleró. Vou escrever aqui para vocês verem. E esse verbozinho aqui em grego, pessoal, ele significa completar. Completar e não cumprir, tá? Como algumas bíblias traduzem por aí. Deixa eu escrever aqui, completar. O que é completar, pessoal? É mais ou menos assim. Imagina que você tem um vaso aqui de água, tá? Tá meio tortinho. E esse vaso tá até aqui de água. Aí alguém pega e joga água em cima. Vou até falar em alemão, ó. Gotas caem, gotas caem. Essa pessoa está completando o que falta aqui no vaso de água, correto? Então, ó, o vaso não estava cheio, a pessoa veio com mais água para completar. Pleró é isso, é completar, não é cumprir. Então Jesus veio completar a lei e os profetas, não cumprir, como as Bíblias traduzem. Tem gente que fala que esse plerô aqui é cumprir no sentido de finalizar, como o Caio Fábio. Aí fica absurda a frase, né? Olha, eu não vim abolir a lei, eu vim finalizar. É o mesmo que eu falar assim para você, olha, eu não vim te dar um remédio, eu trouxe um remédio para você tomar. Não é a mesma coisa, pessoal? O autor faz um contraponto. Ó. Eu não vim fazer uma coisa, é abolir. Eu vim fazer outra coisa. Não pode ser abolir. Como é que você não veio fazer uma coisa e veio fazer a coisa? Vocês estão entendendo? Olha, eu não vim bater em você, eu vim quebrar sua cara. Não dá, pessoal, ele é um contraponto. Então se ele falou que não veio abolir, é porque ele veio completar, inclusive faltou um L aqui, completar a lei que já existia. Vamos ver se é verdade ou não? Olha só. No mesmo capítulo, versículo 20. Não, deixa eu ler aqui em diante, ó. Porque em verdade eu vos digo que até que passe o céu e a terra, não será omitido nenhum só i ou uma vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Aquele, porém, que violar um só desses menores mandamentos e ensinar aos homens a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar e os ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Com efeito, eu vos asseguro que se a vossa justiça não ultrapassar dos escribas e dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. Então nenhuma igreja lê isso daqui, vocês notaram? Que Jesus falou, nenhum mandamentozinho da lei que for violado, vocês vão ser menor no reino dos céus. Isso eles não falam, porque a igreja é anomista. Ouviste o que foi dito aos antigos. Foi dito aos antigos aonde, pessoal? Na lei. Não matarás. Aquele que matará vai responder no tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleirizar contra o seu irmão vai responder no tribunal. Então, o que dizia a lei e o que diz Jesus? Vamos analisar. A lei dizia, não mate, não matarás. Vou colocar não mate, tá? Para ficar mais simples.
que diz Jesus? Não se encolerize. Eu vou colocar não se ire, tá? Para ficar mais curtinho aqui, ó. Não se ire. Então a lei dizia isso daqui, ó. Não mate. Aí Jesus vem e ele faz o quê? Ele complementa a lei, completa. Ele fala, você não pode nem se encolerizar contra o seu irmão, senão você já é réu de tribunal. Isso não é completar uma lei que já existia? Por exemplo, no Brasil tem uma lei, por exemplo, no Brasil não roubar. Código Penal brasileiro, sei lá, proibido roubar. Se eu criar uma outra lei, eu viro um deputado, por exemplo, eu crio uma lei assim. Se o cara só teve a intenção de roubar, ele já deve ser condenado. Eu não estou complementando uma lei que já existe no Brasil? Eu estou abolindo essa lei? Ó, todo mundo pode roubar agora. Não, pessoal. Eu estou completando uma lei que já existe. Eu falo, ó, se o cara tiver só a intenção de roubar, mas não roubou, ele já deve ser julgado. É o que Jesus faz aqui, ó. Na lei dizia, não mate. É aqui que Jesus fala, se você ao menos ficar nervoso com seu irmão, já era. Você já é condenado. O que não tinha aqui na lei. Na lei só tinha ação. Se você matasse alguém, você seria condenado. Vamos ler mais um versículo aqui, ó. Ouviste o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso, já cometeu adultério com ela no seu coração. O que ele está dizendo aqui? A lei falava, não adultere. Essa era a lei. Só isso, você não pode cometer adultério. Aí Jesus fala, não tenha desejo. Porque se você só tiver desejo, é o equivalente a um adultério. Ele está completando uma lei que já existia. E isso ele repete mais alguns versículos ali, entendeu? Está escrito em vossa lei, amai os amigos e odiai os inimigos. Eu, porém, vos digo, não sei o quê, amai os seus inimigos. Então ele está completando aquilo que estava na lei. Então quando ele fala aqui a lei e os profetas, que ele não veio destruir, ele está dizendo que ele veio completar aquilo que já dizia a lei e os profetas. Os profetas também englobam leis, como por exemplo Ezequiel, né, engloba algumas leis da Torá. Então o que ele faz? Ele está completando isso daqui, ó. Não mate. Se você só se irritar com seu irmão, você já é réu de tribunal. Não adultere. Se você ao menos tiver desejo por uma mulher, você já adulterou com ela. Isso é abolir a lei? Como argumenta, por exemplo, o Caio Fábio? Não, porque a lei foi abolida, porque ali o plerô em grego é dar fim, é finalidade, é cumprir para ninguém mais precisar cumprir, amadinho. Parece para vocês que isso é uma coisa que Jesus cumpriu para ninguém precisar mais cumprir? Olha aqui, ó. Vou até ler mais um versículo, só para complementar aqui. Foi dito, versículo 31, aquele que repudiar sua mulher, lhe dê carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que repudia sua mulher, a não ser por motivo de prostituição, faz com que ela adultere. E aquele que se casa com a repudiada, comete adultério. O que Jesus está dando a entender aqui? Que na lei de Moisés você podia se divorciar. Aí ele complementa, fala, não pode se divorciar, a não ser em caso de prostituição. Ó, não pode se divorciar. Ou seja, ele torna mais dura a lei, que segundo o próprio Jesus já era uma lei dura. Aí ele fala, vinde a mim, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Como que o fardo é leve? Tudo aquilo que estava na lei ele complementa com um peso maior. Por exemplo, se um homem olhar para uma mulher que passou na rua, a mulher andando na rua e o homem olha para aquela mulher, ele fica excitado, ou sentir um desejo por ela, segundo Jesus, meu irmão, já está fudido. Já é réu de tribunal. Já está cometendo um grande pecado. Sendo que nós temos a nossa biologia natural, uma pessoa sentir atração pela outra, achar uma pessoa gostosa, bonita. Isso não tem nada demais. E também não tinha na lei de Moisés. Jesus vem aqui e complementa. E aí? E depois a igreja diz que esse cara que aboliu a lei. Complicado, né, pessoal? Fora a palavra iniquidade. A iniquidade é anomia em grego. É sem lei ou ser contra a lei. Essa palavra aparece 17 vezes no Novo Testamento. Jesus fala assim, por exemplo, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, aqueles que são os transgressores da lei. Como é que esse Jesus veio abolir a lei, pessoal? Se ele mesmo fala, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E naquele dia eu vos direi, apartai-vos de mim os que praticam a transgressão da lei, a iniquidade. E aí, como é que fica? Aí depois vem Paulo de Tarso, escreve umas epístolas confusas, que nem Paulo aboliu a lei, tá? Inclusive esse vídeo vai estar nessa playlist, tá? Quem falou que a lei foi abolida? As pessoas interpretam mal as cartas de Paulo como o fim da lei é Cristo, é mentira. Ou Cristo nos resgatou da maldição da lei, é mentira. E tantos outros versículos, aí dizem que a lei foi abolida.
Vocês notaram? Então o cristianismo é que nem eu falei naquele vídeo. Os cristãos não aceitam Jesus. Eles criaram um Jesus imaginário na cabeça deles, um Jesus que é contra a lei, é antinomista, mas que não bate nada com o que está escrito nos evangelhos. E aí como é que fica? Quer dizer, então que Jesus mentiu aqui. Ele brincou, estava de brincadeirinha só. Quando ele falou que veio completar a lei. Aí quando ele completa a lei aqui, também era brincadeirinha. A lei foi abolida. Jesus aboliu a lei com a sua morte na cruz. Depois que eu falo que o cristianismo é coisa de doido, os cristãos acham ruim. Tá aí, galerinha. Quem gostou, por gentileza, dê um like no vídeo, tá? Isso ajuda a aumentar o alcance da atividade. Ativa o bendito sininho, ou considere entrar na lista de transmissão que eu tenho, WhatsApp, Telegram. Não é grupo, tá bom? Comente também com a opinião de vocês, se deu para entender aqui, ó, o pleró, que é completar, e não abolir, é completar. E obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.